Olá pessoal, muito bom dia, aqui é o professor Alberto Maia, economista, jornalista independente, hoje 25 de junho de 2026. Estou retomando os meus comentários e os convido para acompanhá-los no meu canal do YouTube, em Fatos e Opiniões. Pessoal, nós sempre desejamos ter um bom prefeito e, sobretudo, mais do que ter um bom prefeito, que ele seja honesto e respeite a coisa pública. Idem para as qualidades de um governador e de um presidente da República. Mas nós nos esquecemos da composição que deve ter uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa e, sobretudo, de um Congresso Nacional, que é a reunião dos deputados federais e senadores. Portanto, pessoal, você tem filhos, netos, você se preocupa com as próximas gerações? Pois bem, nós temos que ter um comportamento nas próximas eleições radical, para fazer as mudanças que este país, do ponto de vista político, realmente precisa. Nós estamos vivenciando o pior de todos os momentos de representatividade política deste país dos últimos 30 anos. E se nós, enquanto sociedade civil, não mudarmos, não espere que a sociedade política, que essa que está aí, mude. Nós não estamos tendo tempo nem para discutir o que aconteceu ontem, porque hoje já aconteceu uma outra coisa bárbara do ponto de vista da corrupção que assolou os quatro cantos deste país. Agora, nessa mudança radical que nós precisamos, não significa dizer apenas nós mudarmos quem está lá, porque devemos respeitar, sobretudo, ainda se houver as exceções, e procurarmos saber, nós temos essa obrigação de quem nós estamos mandando para lá para nos representar. É isso, pessoal. Nós não podemos mais suportar tudo isso que aí está. O Brasil está decrescendo do ponto de vista do seu crescimento econômico, do seu desenvolvimento econômico. Coisas absurdas que nós não podemos admitir. A matança de mulheres bateu recorde em 2025. Cerca de 130 mulheres foram mortas por mês e 4 por dia. Isso significa dizer que em 2025, 1.568 mulheres foram assassinadas. E você ouviu algum político vir a público e se solidarizar com essa situação? Quando eles fazem, na verdade eles querem se promover, como algumas placas que nós avistamos pelas ruas, ele colocando a sua fotografia e se solidarizar. Sabe por quê? Porque as eleições estão aí. Aí ele faz isso. Nós precisamos fazer essa mudança radical, pessoal. Nós não podemos realmente continuar. Nós não suportamos mais. Pessoal, o Flávio Dino deixou o governo do estado do Maranhão, onde o secretário da Indústria e Comércio disse que nós tínhamos 800 mil pessoas empregadas com carteira assinada.
Hoje, nós temos cerca de apenas 600 mil pessoas com carteira assinada. Nós temos uma população de 6.755.152 habitantes. Dessa, ano passado, nós tínhamos cerca de 1,1 milhão de pessoas recebendo Bolsa Família. Agora, nós ultrapassamos 1.300.000 pessoas recebendo Bolsa Família. Fora os outros auxílios que eles recebem. Vocês já imaginaram o prejuízo, o atraso que isso causa para o Estado? Pessoal, o oposto da pobreza é a justiça. Nós não podemos mais conviver com essas mentiras. O Brasil saiu do mapa da fome? Mentira! Nós éramos, em PIB per capita, o 48º. Nós caímos 39 posições. Nós somos agora o 87º em PIB per capita. Portanto, é mentira dizer que o Brasil saiu do mapa da fome. Todo governo, pessoal, todo governo, é o que não temos visto, sobretudo aqui no estado do Maranhão. Ele precisa se preocupar com duas coisas: com os problemas conjunturais e estruturais. Os problemas conjunturais, eu explico, são aqueles que nós precisamos resolver para ontem. E os problemas estruturais são aqueles mais difíceis de resolver, mas nós temos que resolvê-los, porque eles darão, apesar do tempo que demorará, mas eles darão resultados. Porque são com esses que realmente nós temos que nos preocupar. Senão, nós não resolveremos os conjunturais. E nós não vemos isto. O que nós vemos é um governo se preocupar em implantar restaurante popular. Um absurdo. Por quê? Isso não é papel do governo. E ele não sabe, será que não sabe, que a cada restaurante popular que ele implantar, ele vai estar matando, prejudicando os micros e pequenos empresários da área da alimentação, que vivem e que sobrevivem do seu pequeno negócio. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos ter um planejamento regional, onde o governo possa discernir aquilo que é competência dele, que ele deve se preocupar: saúde, educação, segurança e infraestrutura para atrair a classe empresarial. E aquilo que é competência da classe empresarial. Mas ela que produz o emprego e a renda, ela precisa ser entendida, que ela precisa ser desonerada dessa carga perversa de impostos que nós temos. Mas eles parece que não estão preocupados com isso. Eles não se preocupam com isso. Então atentem, pessoal, para isso. Atentem para isso. Nós precisamos nos preocupar com o futuro do estado do Maranhão. Aliás, nós precisamos salvar o futuro do estado do Maranhão, o futuro do Brasil. Os nossos filhos, os nossos netos e as próximas gerações dependem disso. Vocês já imaginaram os milhares de jovens que saem do ensino médio e das universidades anualmente, e eles, a partir disso, entram na PEA,
que é a população economicamente ativa, em busca de um emprego, em busca de uma renda. E é isso que nós temos. Nós não podemos dar mais oportunidades para mentirosos, para pessoas que tentam nos enganar, dizendo que estão nos representando e não estão. São covardes também. Eles estão desfrutando das mais maravilhosas benécias. E a sociedade, olha, ele faz que está realmente preocupado. Vamos acabar com isso, pessoal. Vamos acabar com isso. Se você concordar comigo, compartilhe este comentário. Um grande abraço. Meu respeito a todos. Mas nós precisamos ter o melhor. Porque nós podemos ter um estado melhor. E só depende de nós. Para saber escolher os nossos mandatários, os nossos representantes. Um grande abraço mais uma vez. E que Deus esteja conosco.